no livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Eu sou acostumado, irmãos, a pregar com pedestal, sabe, com pedestal assim. Teve uma vez, irmão Rodrigo, que eu estava pregando e um jovem disse assim, falou: pastor, o senhor está parecendo o Roberto Carlos com esse pedestal. Eu falei: vigia, rapaz. É costume mesmo, viu? Quem achou diz amém. Quem achou diz espera aí, pastor. Então todo mundo achou, né? Dá para colocar aqui na tela? Deixa eu ver. Olha aí. 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Quem pode ler aqui no telão, por gentileza? Vai lá. Vamos contar para ficar todo mundo junto. 1, 2, 3. Vai lá. Pode ler. E saíram povos da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor tivesse diante do profeta, que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Amém. Repete esse último versículo que vocês leram aí. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém. Posso fazer mais uma oração, pastor? Irmãos, eu estou nervoso, tá? Não fique bravo comigo, não. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, é que estamos aqui nessa noite, Pai. Senhor, que a tua palavra possa descer como uma torrente de cachoeira sobre este lugar, Pai. Que a tua palavra que esmiuça a penha, que traz salvação, que restaura, que limpa, que cura, que sara, que perdoa, Senhor, possa estar neste lugar nesta noite. Senhor Espírito Santo, que o Senhor possa tratar com os corações nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Eu estou ajeitando aqui, viu, irmãos? Aguenta aí. Vamos lá. Meus irmãos, aqui é a história. O que o Senhor está me levando não é exatamente sobre a vida de Naamã, mas sobre a situação desta menina. Uma jovem que está num palácio, longe de casa, longe dos seus parentes, talvez longe dos seus sonhos. Quando eu estava preparando esta palavra, o Senhor colocou algo no meu coração que eu queria transmitir, eu quero e vou, em nome de Jesus, transmitir para a tua vida. E muitas vezes, aquilo que Deus tem para a nossa vida, fica travado no mundo espiritual, por conta de sequelas, de doenças, eu posso dizer, eu não sou psicólogo, mas doenças psicológicas, internas que nós sofremos. Às vezes nós passamos por situações em que nós não conseguimos enxergar o propósito de Deus na nossa vida. E quando eu estava escrevendo, irmão Rodrigo, eu fiquei pensando, eu preciso dar um tema para essa mensagem. E o Senhor colocou no meu coração a seguinte frase: para onde eu estou olhando? Você já pensou que... Eu digo que servir a Cristo é como andar de bicicleta. Parece uma coisa simples.
Para quem já está acostumado. Mas para quem nunca andou numa bicicleta, monta em cima para você ver como é difícil. O processo é complicado. Você precisa focar em um alvo. E eu lembro que quando eu estava aprendendo a andar de bicicleta, os meus colegas falavam assim, olha, não olha para baixo. Não olha para a direita. Não olha para a esquerda. Olhe para frente. Mire um alvo lá na frente e comece a pedalar. Eu quero dizer para os irmãos que o que o diabo tem tentado fazer nas nossas vidas é nos tirar o foco daquilo que Cristo tem para cada um de nós. E nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos entender que a chamada que Deus tem na minha e na sua vida é muito maior do que nós pensamos. Eu digo isso, irmãos, porque eu vim de uma família complicadíssima. Quem tem uma família complicada não precisa levantar a mão não, viu? Segura aí. Quem tem uma família complicada sabe o que eu estou dizendo. Eu com 7 anos de idade, pastor Isaías, eu vi os meus irmãos bêbados entrar dentro de casa, quebrar tudo, brigar com meu pai. Era faca para um lado, faca para o outro, era palavrão. E eu com 7 anos de idade, eu assistindo toda aquela situação. Muito bem, mas o que acontece? É que quando Deus tem um chamado na nossa vida, e quando eu entendo esse chamado que Deus tem, as circunstâncias de momento, Deus já está falando, as circunstâncias de momento não alteram o propósito do céu sobre a tua vida. Olha só o que diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Filipenses: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se você consegue, levanta a mão e diga: eu consigo. Se você consegue, peraí, levanta a mão ainda não. Você consegue correr olhando para trás? Quem consegue, levanta a mão aí. Já vou escrever você no Guinness Book. Você consegue correr olhando para baixo? Toda vez que você está correndo, você tem um objetivo e você olha para frente. Deus está falando que tem ministérios travados aqui, por causa de traumas da infância, traumas passados, que não consegue olhar para frente e olha para trás, e não consegue olhar para o alto. E a palavra do Senhor está dizendo, o salmista vai dizer: olhei-me para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o apóstolo Paulo também vai escrever a Timóteo, no capítulo 5, mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um bom evangelista, cumpre o teu ministério. Existem ministérios aqui que precisa prosseguir, que precisa avançar, que precisa continuar, mas para isso precisa abandonar o peso que está sobre as suas costas, que não consegue caminhar. Deus está falando aqui nesta noite: eu te chamei para um propósito, o que aconteceu, aconteceu, esquece, olha para frente, eu estou trabalhando na tua causa. Olha que interessante, eu quero ser bem rápido aqui na questão de Naamã.
Naamã era um grande general. A história vai dizer que esta situação acontece mais ou menos antes, 600 anos, 580, 600 anos antes de Cristo, no livro de 2 Reis. Naamã era um general bem respeitado. Isso é no momento do cativeiro de Babilônia. O que é o cativeiro? O cativeiro é quando o povo, Deus promete mandar um castigo sobre o povo judeu por causa da desobediência. E o povo não ouvia. Deus falava, usava os profetas, usava os mensageiros, e o povo não queria dar ouvido. E Deus falando, o cativeiro vai vir, vocês vão sofrer. Até que chega um momento que Deus fala, olha, chega de falar, agora vamos fazer. Esse povo hebreu, pelo rei Xerxes, Israel é invadido, é tomado por esse rei. Eles são levados ao cativeiro, são deixados toda a sua história numa cidade, e eles começam a ter que viver uma outra cultura. E nesse contexto, depois de muitos anos, está essa menina, digo, uma criança. Eu não sou adepto da confissão positiva não, viu, meus irmãos? Fica tranquilo. É que eu acredito que quando nós colocamos quando nós falamos, nós gravamos na nossa memória. Eu quero deixar incrustado na sua memória algo que aconteceu com essa pequena. Essa menina, ela estava no cativeiro, ela vê a situação do seu senhor, e ela começa a conversar com a sua senhora, e ela diz assim, olha, se o meu senhor estivesse em Israel, e lá, porque lá tem profeta. E quem era o profeta da vez? O profeta Eliseu. Ela estava dizendo que se Naamã conhecesse o profeta Eliseu, Deus poderia curá-lo daquela lepra. Ele deu ouvido a essa menina, ele vai até a cidade procurar Eliseu, encontra Eliseu, e ali acontece, depois vocês leem a história. O que eu quero dizer com isso? É que Naamã, no Antigo Testamento, a lepra, ela simbolizava o pecado. Por quê? Porque a lepra era algo que era atingido na sua pele, e não existia remédio na terra. Não existia remédio na terra, você vai entender. Vou repetir. Não existia remédio na terra, mas no céu tinha um remédio. No céu tinha um remédio. E o remédio estava com essa menina. Olha a situação, general de guerra, homem respeitado, porém leproso. Não adianta, irmãos, nós termos todos os bens materiais que alguém pode ter, toda a autoridade sobre a terra. Isso não vale nada se nós não tivermos a presença do Espírito Santo. Eu digo, pastor, que a queda de Davi não contradizeu aquilo que o Senhor havia dito quando o escolheu, dizendo, tem um homem segundo o meu coração. Pelo contrário, a queda de Davi só mostrou que Deus estava certo na sua escolha. Por quê? Porque quando ele peca contra Betseba, faz toda aquela lambança, aquela situação ruim, Deus envia o profeta Natã, o profeta põe o dedo na cara dele, fala, você fez isso, isso e isso. Você fez escondido, mas Deus vai fazer para que todos vejam. E de repente, quando ele se dá conta do imbróglio que ele se meteu, ele começa a olhar para aquilo que ele tinha, aquilo que ele estava correndo o risco de perder, e começa a chorar. E o que ele estava perdendo? Um reino. As mulheres, porque o profeta mesmo disse para ele, olha, você tinha várias mulheres, a sua coroa. Não, ele estava com medo de perder a presença do Espírito Santo. E ele faz uma oração, e ele escreve o Salmo 51. E no Salmo 51 diz o seguinte, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova-me no espírito reto. Não retires de mim a tua presença. Ele estava abrindo mão de muitas coisas. E quando acontece isso, pastor, eu creio que Deus
olha para o coração dele e fala, olha, está vendo? Ele é um homem segundo o coração. O que é uma pessoa, um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? É um ser humano, homem ou mulher, que abre mão das coisas do mundo pela intimidade com o Espírito Santo. Não adianta ter autoridade se não tiver a presença do Espírito Santo. E o que eu quero dizer com isso? É que existem vários Naamãs lá fora que precisa ser alcançado, e Deus está formando aqui o mesmo caráter que tinha aquela jovenzinha. Deus está formando em você, para que quando você se deparar com Naamã, e você vai dizer, olha, ei, deixa eu dizer uma coisa, eu sirvo a um Deus que Ele pode restaurar a sua lepra. Mas o que é interessante nessa menina, voltamos aqui para a menina, o pastor disse que eu posso ir até a meia-noite, tá? Então vocês fiquem tranquilos. Essa menina tinha todas as características para ser uma depressiva, alguém amargurada. E o que é mais interessante é que ela estava ali não por causa da sua decisão, mas por causa da decisão errada dos seus pais. O que Deus está nos mostrando aqui, essa menina, ela estava enclausurada, mas ela tinha a essência do céu dentro do teu coração, e nada e nem ninguém podia alterar a essência do céu que tinha. Talvez ela poderia dizer, olha, eu posso ser levada para qualquer lugar, pode me levar para onde for, porque a presença do Senhor está aqui dentro, e aonde eu estiver, eu vou carregá-la comigo. Se você puder glorificar Deus enquanto eu bebo água, quem congregava comigo vai lembrar dessa frase. Olha só. Essa menina nos dá uma lição de fé. Uma criança, diga, uma menina. Olha que interessante, pequena, porque a Bíblia diz, viu, irmão, não é eu que estou dizendo, não, as irmãs não fiquem bravas não, que a mulher é o vaso mais fraco. E Deus usa o vaso mais fraco, uma criança, para mostrar para nós adultos, que quando nós caminhamos na presença do Senhor, não importa onde eu esteja, os olhos dele vai te acompanhar. Não importa aonde você passa, aonde os olhos do Senhor, aqueles mesmos olhos que está lá no Evangelho de Apocalipse, a qual o apóstolo João, ele mesmo viu, e ele descreve que os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus cabelos eram brancos como a lã, os seus pés como latão reluzente. Este mesmo homem, quando nós caminhamos na presença dele, os olhos dele nos acompanham. Essa menina nos dá algumas lições, lição de fé. Hebreus capítulo 11 vai dizer o seguinte, ora, a fé é o quê? O firme fundamento do quê? Você está vendo? Por isso que eu não sou adepto da confissão positiva, eu sou adepto da fé, porque a fé traz à existência aquilo que não existe. Sabe aquele teu irmão complicado? Sabe aquela tua irmã, ou talvez esposo, parente, vizinho? Deixa eu contar uma história para você. Por isso que eu estou falando que nós vamos ficar aqui até meia-noite. Eu morava em Osasco, de frente de casa. Tinha uma turma que era complicada. Os que não estavam presos estavam roubando. E os que não estavam roubando estavam drogados. E os que não estavam drogados estavam pensando em ir para a cadeia. E nós começamos, né, irmã Rose?
começamos a entrar nessa família com o Evangelho. Irmão, eu preciso que vocês entendam uma coisa: não é poder de você, da sua palavra, é o poder dessa palavra aqui, ó. Aonde essa palavra entra, ela traz resultado. E nós começamos a falar do Evangelho, começamos a fazer culto nos lares. Eu digo que as maiores experiências que eu tenho como cristão não foi dentro da igreja, foi em culto nos lares. Talvez um dia a gente conta. Mas chegou uma situação em que os vizinhos... Teve uma moça que foi trabalhar comigo, e essa moça, ela disse o seguinte: irmão Elias, me chamava de irmão Elias, o que aconteceu com aquele povo lá da frente, hein? Porque eu não vejo mais briga, não vejo mais gritaria, não tem mais ninguém bebendo, não tem mais, a gente não vê mais carro roubado lá na frente. Eu disse para ela: sabe o que acontece? É que aonde Jesus entra, o cenário ele muda. E tem que mudar. Perseverança, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E ela também nos dá uma lição de maturidade. Efésios capítulo 4, versículo 2. Querendo aperfeiçoamento do santo, para que a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Então, caminhar com Cristo significa a cada dia. Hoje você conhecer menos que ontem, e hoje conhecer menos do que amanhã. Você vai sempre progredindo na obra do Senhor. Não pode ficar estacionado. Essa menina, ela teve tinha uma intimidade com o Senhor, que dava a certeza de que as circunstâncias em que ela estava não era o final, mas sim o começo de uma grande história que Deus estava crescendo. Ela foi eternizada nos livros sagrados por causa de uma atitude. Qual atitude foi essa? Ela abriu a boca e falou do céu para aqueles que não tinham esperança. Essa menina estava no meio de um povo pagão. O ambiente, são coisas que vêm aos nossos corações, a gente acaba escrevendo, que a gente precisa, eu gosto de dizer assim: anota aí na capa da sua Bíblia, anota aí, se você puder, depois, se não puder, grava aí na tábua do teu coração. Olha só, primeiro, o ambiente só te muda se você quiser. Vou dar um tempinho para você pensar aí, porque tem mais, viu? O ambiente em que ela estava não mudou, não alterou a essência, que era a essência do céu que estava sobre a vida dessa jovem. Você só consegue mudar, olha só, você só consegue mudar o ambiente se você permitir que a palavra primeiro te mude. Se a palavra mudar você, aonde você estiver vai ser mudado. Sabe aquele ambiente em que você muitas vezes chega e a pessoa fica olhando assim: e lá vem o crente. E aí você começa a falar de Jesus. Aí as pessoas que estão falando palavrão já começam a falar, né? Ficar meio cismado. As pessoas que estão falando diferente, falando mais alto, fala mais baixo. Se vai falar, desculpa, viu, irmão? Desculpa, não sabia que você era crente. Por quê? Porque quem é cristão, aonde ele pisa, a presença do Espírito Santo é com ele. 2 Coríntios capítulo 15, o versículo 17 vai dizer o seguinte: ora, quem está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é crente há mais de 1 ano, 2 anos, e você leva a mesma vida que você levava antes, você não teve um encontro com Cristo.
Você não teve. Sinto muito te dizer. Mas você teve uma euforia. Porque aonde o Espírito Santo chega, tem mudança. Não tem como. Não tem como. Olha só. Se doer, irmão, depois você bate no pastor, tá? Não bate em mim, não. Grava isso daí. Você é resultado das suas próprias decisões. Sabe por quê? A gente tem aquela mania de síndrome de Adão e Eva, de culpar sempre o outro pela situação em que estamos vivendo. Mas nós somos resultado das nossas próprias decisões. Mas o fulano, porque quando Deus aparece perante, vai até o jardim e fala com Adão, foi a mulher. E a mulher fala, foi a serpente. E a serpente não culpou ninguém, não sei por quê. Acho que faltou gente para culpar, né? Porque foi passado de um para o outro, ela olhou para trás, não tinha mais ninguém, falou, foi eu. Você percebe que muitas vezes a gente terceiriza a culpa. Agora procura nesse texto essa menina culpando alguém pela situação em que ela estava vivendo. Não. Quem perde tempo procurando o culpado, perde tempo e não consegue enxergar aquilo que Deus tem para a vida dele. Eu lendo eu gosto muito do pastor, eu não sei se eu vou lembrar o nome dele, um pastor cientista, mas ele diz que em um só dia nós tomamos, em média, mais de 3.000 decisões, do momento em que nós acordamos até o momento em que nós vamos dormir. Vocês já pensaram nisso? E cada decisão que nós tomamos vai afetar o nosso dia, a nossa hora e o nosso futuro. Olha só, você é resultado de suas próprias decisões. Não adianta culpar ninguém, viu? Culpa ninguém não, é você mesmo, tá? Mas eu estava aqui, aí o copo apareceu. Não, é você mesmo. Você ergueu o braço, foi lá e se estendeu. Olha só. 5. Não foi decisão dessa jovem que levou ela para o cativeiro, mas nem por isso ela permitiu que a decisão errada de outras pessoas afetasse a sua vida. Sabe aquela questão de dizer, foi por causa do meu pai, foi por causa da minha mãe. Deixa eu dizer uma coisa, se isso fosse verdade, o evangelho de Cristo seria mentira. Porque senão, a pessoa que caiu nas drogas, no álcool, na bebida, ela ia dizer o seguinte, olha, foi os meus pais. Aí o evangelho ia dizer, então não tem como, foi seu pai, foi assim. Não! Coisas ruins acontecem com todo mundo. Agora, de que forma que eu me porto diante das coisas ruins que eu estou vendo? A decisão é minha. Essa jovem, mas o meu pai me trouxe para cá, eu falei para ele que ele tinha que servir a Deus, e por causa dele eu estou aqui. Não, ela estava perdendo tempo, não perdendo, mas ganhando tempo, sendo permitida ser usada por Deus, para ser bênção na mão de um leproso. E aí eu lhe digo, não foi a decisão dela que levou ela para o cativeiro, mas nem por isso ela estava procurando culpado. Porém, nós temos que ter cuidado com uma coisa, que infelizmente afeta, eu sou prova disso. Existem alguns traumas que eu carrego comigo, que eu nunca falei para ninguém, por causa do ambiente em que eu vivi. Mas nem esses traumas foi suficiente para impedir a obra que Deus tem na minha vida. E eu digo o seguinte, pais, cuidado com as decisões que vocês tomam. Porque a decisão que você toma vai afetar o seu filho. Vai afetar. E se ele não souber lidar com essa situação,
você vai gerar alguém frustrado. E se ele não entender o propósito que Deus tem na vida dela, o que vai acontecer? Vai ser uma pessoa frustrada. Uma decisão errada. Olha só aqui, o que Deus colocou no meu coração quando eu estava escrevendo esse texto. Uma decisão certa ou errada pode afetar toda uma geração futura. Pensa aí, você pai, você mãe. Uma decisão certa ou errada sua pode afetar uma geração inteira. Olha que interessante. A decisão certa dessa menina mudou a história de um general. Diga, uma menina. Se uma decisão de uma menina baseada na palavra de Deus mudou a situação de um general de guerra, imagine a decisão certa dentro da palavra de um adulto aqui nessa noite. O que pode acontecer? Você pode impactar uma geração inteira com a sua decisão certa dentro da palavra de Deus. E existem pessoas que sofrem traumas passados e por isso não conseguem avançar. Uma decisão certa ou errada pode complicar. Olhando para isso, pastor, eu vi um texto que eu achei muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Meu tempo já se foi, meu Deus. É uma frase que eu até escrevi no meu status do meu celular. Quem tem meu WhatsApp talvez tenha lido. Olha só que interessante. Eu gostaria que você levasse isso para a sua casa. Por quê? É preciso que você deixe os traumas passados. Pare de olhar para o trauma que você vivenciou e comece a olhar. Porque, irmãos, quando nós focamos em algo, esse algo é o nosso Deus. Quando nós focamos em algo, talvez o seu Deus tenha sido o seu trauma, mas nessa noite o Senhor quer te dizer que o seu Deus é aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas para isso você precisa deixar. Olha que interessante. Quando somos picados por uma cobra, saímos correndo atrás dela para matar. Isso é instintivo, mas não é o certo. Imagine, uma cobra te picou, para que você vai correr atrás dela? Eu vou matar. Não é assim que a gente pensa? Ok. Quando somos picados, temos que correr atrás do remédio. A gente é picado e corre atrás do veneno. Mas o certo é a gente ser picado e correr atrás do remédio. Olha só. Moral da história. Não corra atrás de quem te feriu. Não se preocupe com quem te feriu. Não pense em quem te feriu. Mas corra atrás da cura. Corra atrás do remédio. E o remédio aqui nesta noite, eu gosto de uma frase muito antiga, pastor, que diz o seguinte: pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré conserta. E Ele está aqui nessa noite, e Ele quer que você corra atrás dEle, porque Ele é o remédio para as suas feridas. Quando ficamos correndo atrás de quem nos feriu, deixamos de cumprir o nosso chamado, que é ser luz e é trazer cura para quem está doente. O mesmo Espírito que estava sobre aquela menina quer estar sobre a sua vida nesta noite. Mas para que isso aconteça, você precisa deixar de lado. Comece a se desprender do seu passado. Porque o seu passado, olha, essa é uma frase que eu carrego comigo. O seu passado não altera o seu presente, mas o seu presente pode alterar o seu futuro. Porque se você ficar preso ao passado, o seu futuro não será com o Senhor.
Mas se você se libertar do seu passado, o Senhor tem um lugar para você lá no céu. Quando Ele chamar a igreja desta terra, Ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança a terra que está guardada desde a fundação do céu. Eu já estou terminando. E por que Naamã foi curado? Por que Naamã foi curado da lepra? Porque uma jovenzinha não se permitiu ser moldada pelas circunstâncias de momento, porque ela já estava na forma de Jeová, e a forma de Jeová moldou ela de tal forma que quando ela ia colocada na forma do mundo, ela dizia: aqui eu não me caibo. Sabe aquela situação que você olha e aí, não, vem, não tem problema, vem conosco, aqui é legal. E aí você diz: aqui não me cabe, esse lugar não me cabe, porque o seu lugar é na presença do Eterno. O Senhor está te moldando nesta noite, está te preparando para uma grande obra, para você ser socorro do céu para quem está leproso. E me fez lembrar, pastor, de Jó. Porque Jó dizia no capítulo 19, versículo 25: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará por mim. Deixa eu te dizer uma coisa: não é no seu tempo, não é no seu momento, mas é no momento do Senhor. E se você se posicionar, porque muitas vezes nós atrasamos o trabalhar de Deus na nossa vida e não permitimos que a obra de Deus se conclua, não por causa de fulano, por causa de ciclano, mas por causa de nós mesmos. E para finalizar: vós sois o sol da terra. Cadê aquela jovenzinha que ia cantar aqui, pastor? Quem vai cantar aqui? Vem dar lugar aqui, minha irmã. Vós sois o sol da terra. Vós sois a luz do mundo. E esse mundo que está aí, ele está em trevas. Ele precisa de pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma verdade do céu para a tua vida. A igreja é a única esperança que essa terra tem. Mas essa mesma igreja será retirada da terra. E aí, quando isso acontecer, você pode dizer, as pessoas que ficarem vão dizer: acabou-se a esperança da terra. Por quê? Porque a igreja foi tirada, não tem mais nada aqui. Mas quando isso acontecer, eu quero olhar nos seus olhos, lá no céu, lá na glória, e dizer: olha, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, vai valer a pena, porque Deus está na tua vida.